A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha. E na devocional dessa semana, a primeira, relacionada à lição 8, a ousadia do cristão diante dos infortúnios, nós temos o seguinte tema: Deus não nos deixa nem nos desampara, cujo texto base encontra-se em Deuteronômio 31, versículo 6, que diz assim: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aqui o contexto é onde o povo que passara 40 anos no deserto, após sua libertação do Egito, da escravidão, daqueles tempos difíceis que o Senhor libertou seu povo, depois de muita oração, muito clamor, eles se encontravam e depois de um tempo no deserto, passando por muitas coisas, mas tendo sempre o cuidado do Senhor, eles estavam em uma nova etapa da vida deles. Eles saíam de um momento de inércia, onde Deus estava cuidando deles todo o tempo, que dava maná todos os dias, tinha coluna de fogo para esquentá-los, tinha nuvem que os guiava. O Senhor deixava muito claro que estava com aquele povo, ainda que fosse um povo desobediente e que não merecia entrar na Terra Prometida, aquela antiga geração. Com a nova geração que se formara, o Senhor que passou por aquela fase. Foi um ciclo que se encerrou. E quando esse ciclo de inércia se encerrou, que não tinha muita atitude das pessoas, além de buscar o Senhor. Era mais o Senhor cuidando delas por todo o tempo, pela graça, pelo seu amor. E eles passam para outro ciclo. Outro ciclo se inicia, marcado pela morte de Moisés, que era o seu líder, que esteve com eles por todo esse tempo, que esteve lá quando eles estavam no Egito, que o Senhor também não os desamparou naquele momento. Tanto é que ele os libertou, ele escuta, ele não os abandona. Então, quando eles fecham esse ciclo e se deparam com outro, com a nomeação de Josué como seu novo líder e a grande missão de conquistar a terra de Canaã, de passar pelas muralhas, de conquistar outras terras, outros povos, subjugá-los. E essa era uma tarefa muito difícil, que somente com a companhia do Senhor poderia acontecer. Mas eles saem de um momento de inércia e vão para um momento de atitude, de ação, em que era necessário a ousadia do cristão, daqueles homens. Era necessária a ousadia, como referente, à nossa lição, dos israelitas. E aquele povo precisava ter a certeza que o Senhor estava com eles. E o primeiro ponto para isso é que o líder deles era com Deus. Tanto é que Moisés, no versículo 8 do mesmo capítulo 31, diz assim: o 7 primeiro. E chamou Moisés a Josué e lhes disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. 8. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Tinha a clara certeza que o Senhor não sairia do lado de Josué. Então, o primeiro ponto para o triunfo, para a conquista da terra prometida, da terra que o Senhor prometeu aos pais dele que ele pudesse conquistar, foi ter um líder que verdadeiramente estava com Deus. Posteriormente a isso, era tomar uma atitude, primeiro ter em mente que estaria sempre com o Senhor, mas buscar ter a condição para que tenhamos o Senhor sempre conosco, para que nós não sejamos desamparados por Ele. Então, qual é essa condição? A condição de servo, a condição de filho, em que é necessário obediência, essa palavra sempre presente, é necessária obediência, é necessária entrega diariamente, entrega do nosso espírito
ao Senhor do nosso dia, do nosso cotidiano, que tudo que nós venhamos a fazer seja para o Senhor, para a adoração ao Senhor, até nas mínimas coisas, que a gente tenha sempre em mente que estamos acompanhados de Deus, que isso traz sobre nós uma responsabilidade, que nós devemos agir de acordo com a vontade do Senhor, e que também traz benefícios, que ele não vai sair do nosso lado, ele está sempre lá. Ainda quando ele está em silêncio, pois ele está trabalhando, ele está conosco. Quando menos vemos, podemos perceber a presença de Deus, mas ele está ao nosso lado, nos mínimos detalhes. Ele não abandona sequer o pardal, a andorinha, os passarinhos. Ele não os deixa passar por necessidades. Então, é outro ponto que nós devemos ter a confiança no nosso Deus. Por muitas vezes estamos em tempos ansiosos e não conseguimos enxergar que o nosso refúgio, o nosso conforto vem de Deus. E que Ele vai prover tudo que se faz necessário em nossa vida. Que Ele está sempre ao nosso lado. Então, que possamos ter isso em mente, que a condição para que tenhamos o amparo do Senhor é a condição de filho, de servo, de obediência, de entrega e de confiança nele. Para que possamos ter a ousadia que aqueles homens tiveram naquele tempo de conquistar terras em nome do Senhor, para que essa ousadia se faça presente em ganhar vidas para Cristo nos dias de hoje, é necessário ter o Senhor conosco, ao nosso lado. E para isso nós precisamos querer essa presença e mostrar ao Senhor que nós queremos isso. Passando para Esther, aquele povo poderia ter pensado com toda a certeza que o Senhor havia os abandonado, porque como é que ele deixaria que, a partir de um só homem que sentia raiva por uma coisa, por apenas um outro homem, que foi Mardoqueu, que por conta daquele ódio de Amã por Mardoqueu, fez com que todo aquele povo pagasse. E eles poderiam pensar que o Senhor os havia abandonado, porque por causa de um homem, todos eles iriam pagar terrivelmente com a sua morte. Mas o Senhor, ainda que seu nome não seja citado nesse livro, ele se mostra presente o tempo inteiro, pois ele não os abandonou, ele não os desamparou, ele esteve sempre ao lado do povo. Ele só esperou a atitude de entrega, onde passaram 3 dias de jejum e oração, Esther e todo o povo, e eles puderam ser ouvidos. O Senhor escutou o seu grito de socorro e veio ampará-los. Então, que a gente continue refletindo sobre isso, sobre as vezes em que, toda vez que nós venhamos a pensar que o Senhor não está conosco, que nós possamos parar, pensar, olhar ao nosso redor e ver a mão dele sobre nossas vidas, de tudo que ele vem nos fazendo, não só atualmente, mas o que ele nos fez anteriormente, até mesmo de nossa conversão. O cuidado que a gente, quando para analisar algumas situações de nossas vidas, nós podemos enxergar esse cuidado de Deus em nossas vidas antes mesmo de nós nos entregarmos a Ele. Ele é um Deus misericordioso, amoroso, e esse amor nos faz ter a segurança nele. Que a gente continue com esse pensamento que nele nós encontramos refúgio. Ele é a nossa segurança, ele é o nosso amparo, ele é o nosso socorro bem presente. É isso, fiquem na paz, nos encontramos na próxima SEB.